Você descobre que seu pai fez um testamento. Mas, ao abrir o documento, o choque, seu nome não está lá. Nenhuma parte da herança. Nenhuma justificativa clara. E o que deveria ser uma partilha familiar virou um silêncio ensurdecedor. A pergunta é inevitável: ele podia fazer isso? Me deserdar? Será que esse testamento é válido? A justiça aceita? Hoje você vai entender o que a lei realmente permite sobre exclusão de herdeiro, quais são os limites do testamento e em que situações é possível contestar se reverter uma decisão como essa. Ao contrário do que muitos pensam, no Brasil um pai não pode simplesmente cortar um filho da herança por vontade própria. A legislação protege o chamado herdeiro necessário, que inclui filhos, pais e cônjuges. O Código Civil é claro: de metade do patrimônio do falecido é reservada obrigatoriamente para esses herdeiros, o que chamamos de parte legítima. Ou seja, mesmo que exista um testamento, essa metade não pode ser mexida. A outra metade, chamada de parte disponível, sim, pode ser deixada para quem o testador quiser: um único filho, um amigo, uma instituição, um estranho. Mas excluir o herdeiro necessário da parte legítima exige motivo muito sério, previsto na própria lei. E é aí que a maioria das tentativas de deserdar acaba sendo anulada na justiça. Deserdar um filho no Brasil não é algo simples. Não basta uma briga, uma decepção ou um sentimento de mágoa. A lei exige motivos extremamente graves e específicos, como ter atentado contra a vida do pai, ter cometido ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com madrasta ou ter caluniado falsamente o pai em juízo. E mais, desses motivos precisam ser mencionados de forma clara no testamento. Não adianta só escrever ou por razões pessoais ou por ingratidão. Além disso, a justiça ainda precisa validar essa deserdação, mesmo que esteja escrita no testamento. O herdeiro excluído pode contestar e exigir que o autor da acusação, mesmo que já falecido, tenha deixado provas concretas do que alegou. Se não houver provas, a cláusula de deserdação cai por terra, e o herdeiro volta a ter direito à parte legítima. Em resumo, não é fácil te excluir. E se tentarem fazer isso sem base legal, a justiça pode corrigir. Muitas vezes, a pessoa acha que foi deserdada, mas na verdade o que aconteceu foi que o pai ou a mãe só usou a parte disponível do patrimônio para favorecer outro filho ou alguém de fora. Isso é legal. A parte disponível pode ser usada livremente. O problema surge quando nem a legítima é respeitada. Se o testamento tenta destinar mais do que 50% dos bens para alguém que não é herdeiro necessário, ele pode ser parcialmente anulado. O que vale é o equilíbrio: de metade é protegida, a outra metade é livre. O erro comum é achar que o testamento é soberano, mas na prática ele tem limites jurídicos claros. E o inventário, quando feito judicialmente, analisa essas cláusulas ponto a ponto. Se houver abuso ou tentativa de excluir herdeiro necessário sem motivo legal, o juiz manda cortar essa parte, e a divisão volta a ser feita com base na lei. Se você foi excluído de um testamento, não aceite o silêncio como resposta definitiva. Procure um advogado especialista em direito sucessório e analise o conteúdo do testamento. Se houver cláusula de deserdação, verifique se existe uma acusação específica, e mais importante ainda, se há provas disso. Se não houver, é possível ingressar com uma ação de nulidade parcial do testamento. Esse processo pode anular apenas a parte legal do documento, preservando o restante. E mesmo que você não tenha sido deserdado formalmente, mas simplesmente não tenha sido contemplado no testamento, ainda assim pode reivindicar sua parte legítima. Em muitos casos, herdeiros só descobrem anos depois que foram prejudicados, e ainda assim conseguem reverter o cenário. A justiça protege o testador, sim, mas protege ainda mais o direito de quem a lei chama de o intocável ou o herdeiro necessário. Muita gente acha que pode usar o testamento como uma forma de punir emocionalmente os filhos. Mas a lei brasileira não dá espaço para testamentos vingativos, impulsivos ou abusivos. O planejamento sucessório é uma ferramenta legítima, mas precisa respeitar os princípios da legalidade, da função social da herança e da proteção aos vínculos familiares. Isso não significa que todo filho tem direito automático a tudo, mas sim que o mínimo deve ser garantido, salvo em situações extremamente graves e comprovadas.
E mesmo quem deseja fazer um testamento com cláusulas de exclusão precisa de orientação profissional. Porque o que não for escrito da forma certa, com base legal e documental, não se sustenta no tribunal. O testamento pode ser a última palavra de alguém. Mas a justiça, quando provocada, pode fazer a última correção. Porque querer excluir alguém é uma coisa. Conseguir, dentro da lei, é outra história. O direito nem sempre é lógico, e muitas vezes beira o absurdo. Por isso, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, explicando seus direitos de forma clara, direta e sem enrolação. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem precisa saber disso.